Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. Hoje nós vamos estudar moral sexual civilizada e doenças nervosas modernas. Vocês vão entender que nesse estudo nós vamos trabalhar principalmente a questão da inveja e do ciúme, tá? Para vocês terem uma maior capacidade do entendimento. E é a partir desse texto, inclusive, Malan Klein vai começar a trabalhar essas questões. Foi a que mais teve evidência, tá? Sobre esses estudos, sobre inveja e a etiologia dela, né? Onde ela começa, tá ok? Então, esse texto é 1908, foi publicado em 1909, é um texto pequeno, mas muito interessante. Para vocês verem, naquela época, o Freud já detectava a questão a questão da inveja, já detectava a questão do ciúme e detectava o falso moralismo, tá? Isso nós vamos ver aqui nesse estudo. E esse estudo, ele também vai ser trabalhado técnicas, já para entrando no final dessa primeira etapa, entrando na segunda, de como nós devemos trabalhar com os nossos analisandos a questão da perca de ciúme exacerbado, da inveja do que prende muito a vida dele, né? Que a pessoa invejosa ela fica presa no outro e não consegue olhar para si e se amar. Então, o que nós trabalhamos diretamente dentro da clínica, primeiro é a culpa, né? Sempre vem insistindo isso com vocês. Na anamnese, na entrevista, nós temos que olhar as questões das relações objetais, romance familiar, instintos, né? E começamos a detectar a culpa. Detectando a culpa, nós vamos começar a ver os pontos de desequilíbrio que faz essa pessoa ser tão possessiva. E a possessão é a porta aberta para o ciúme. E criando ciúmes, rivalidades, imediatamente a inveja já vai se amalgamando. Então, nós trabalhamos aí a questão da gratidão, tá? Então, Ivan, até no último seminário, tinha abordado isso, e eu falei que iríamos, né, trabalhar essas questões. Então, vamos começar, né? Dito isso, muito bem. Eu queria começar com essa fábula aqui. Tá? O autor dela é desconhecido. Tá? Uma fada aparece diante de um invejoso, dizendo que ela, de um invejoso, dizendo que ela poderá magicamente dar-lhe tudo o que seus desejos imaginarem: bens materiais, qualidades pessoais e toda a sorte de felicidade. Para isso, há uma única condição: seu vizinho, pessoa que tem muita inveja, obtivesse todos os seus desejos em dobro. Sabem o que sabe o que um invejoso desejou? Desejou a fada lhe que arrancasse um dos olhos. Então, grande Confúcio, né, fala assim: quem tem inveja e quem vai vingar-se, né, por ciúme exacerbado, é cavar uma cova para dois. A gente destrói o outro, mas a gente, consequentemente, é destruído. Tá ok? Vou começar aqui com a nossa Ivan, que a voz é poderosa. Vamos à leitura aí, Ivan. Melanie Klein, em sua obra intitulada Inveja e Gratidão, postula que a inveja é vista como uma manifestação de impulsos destrutivos intensos
orais e anais, e a maneira de sua resolução influencia decisivamente o desenvolvimento normal e anormal da criança, bem como a formação de seu caráter. Trinca, 2009, define que, para Melanie Klein, a pessoa invejada é tida como possuidora daquilo que é mais desejado, um objeto bom, sendo que o impulso invejoso visa tomá-lo ou estragá-lo. Dessa forma, o aspecto destrutivo estaria sempre presente na inveja, os impulsos destrutivos, derivados da pulsão de morte, operariam desde o começo da vida, quando o bebê coloca partes más de si mesmo, excrementos e outras maldades na mãe e no peito, para destruir o que existe de bom. Muito bem. Então, baseado na teoria klaniana, e baseado na tabela que me faltou, o nome dele falhou aqui agora, eu vou lembrar, Karl Abraham, em 1911, criou, né? Fase oral, fase oral canibalística. Klein estuda mais profundamente essa questão da fase canibalística quando quando a criança tenta devorar os seios da mãe, canibalizar, morder. E a mãe, consequentemente, ali é a hora que está se falando assim, está na hora do desmame. E isso não acontece. Então, não acontecendo, aquele seio passa a ser, na teoria klaniana, o seio mau. Aquele seio que vai torná-lo persecutório e vai trazer a infância, vai trazer a criança que não consegue se liberar da mãe, um amalgamento, né? Ela se amalgama à mãe, então ela não consegue ver que ela também tem qualidade. Só a mãe que dá o peito, que dá o leite, que cuida que tem qualidade. E ela começa crescendo, passando para a fase para a fase anal retensiva, ela começa a ter raiva de si próprio e olhar para o outro com muita inveja. Só o outro é que tem possibilidades de produzir leite, de produzir comida, de ser uma pessoa boa. Tá? Assimile. Sérgio, Oi. boa noite para todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a criança, quando ela é menor, principalmente no período de escola, que ela tem o hábito de morder o colega, e dá para perceber que ele tem uma questão de imitar o colega, de querer o que o outro quer, especificamente, isso é uma manifestação E de inveja na criança? já é um sintoma, viu, Fabiana? Já é um sintoma. Você trabalha em escola, você vê isso em muitas crianças, né? Acontece demais. Berçário também. E aí, né, é aniversário também, né, Heloísa? E a gente vê que essas crianças, elas são crianças assim mais vorazes, né? Parece que elas querem tudo para ela, né? E elas não têm paz, e elas não conseguem perceber o que é dado para elas como gratidão. Então, ela quer mais, ela quer mais, ela quer se apossar das outras crianças, dos brinquedos, dos objetos. Não é isso? Então, como ela não consegue externalizar, ela morde. Ela vai fazer canibalizar. Tipo uma canibalização. E aí a gente já pode ter convicções que na fase oral canibalística ela não foi desmamada, tá? E ela não consegue se perceber, ela só percebe o que é do outro, que o outro e que ela não é. Professor, Oi. e também né, pelo menos eu observei. Alguém está com o microfone ligado e parece que tem uma pessoa falando no fundo, mais alto.
Então, vamos lá, Heloísa, faz a questão. Me parece que, pelo menos assim, os bebês que mordem, geralmente são pais que não dão atenção. Não estou falando assim, tecnicamente, né? Sim, sim. Psicanaliticamente. Mas é a sua visão incipiente, né? Sim. Os pais não dão atenção, joga lá na creche, joga lá na instituição, só pega, vamos supor, tem muitos que a criança fica o dia inteiro, né? Lá, já entrega já tomado banho, já alimentado e tudo. E os pais não dão atenção. Sim. Gente, isso que a Heloísa está trazendo é muito importante. Quem vai falar sobre isso, dissertando o tema, eu acho que eu já até falei isso no outro seminário, Winnicott, tá? Winnicott vai chamar essas crianças de crianças evacuadas, ou seja, Exatamente. estão despejadas, né? Joga lá na creche, joga lá para qualquer canto e tudo bem. Então, essas crianças, elas têm forte tendência tanto à drogadição, tá? Porque a gente vê uma fixação e a regressão na fase oral, canibalística, né? Elas querem morder, elas querem trazer para si aquela parte, elas têm aquela inveja e têm um sentimento de muita raiva, tá ok? Sobre as outras pessoas, muita inveja, tá? Lê para nós aí, Luísa, faz favor. Isso aí é para vocês assimilarem, tá, gente? Assimilem essa lâmina. Tá desligado o microfone, Luiz. Perdão. Um laço se estabelece entre o bebê e aquele, geralmente a mãe, que ocupa o lugar, o outro do outro da linguagem. Ela significa e nomeia sua dor, incentiva-o a julgar e reconhecer as excitações internas que emanam do seu próprio corpo e a se separar da fonte de excitações externas que fluem sobre si o mundo externo. O termo com o qual Freud designa essa assistência, indispensável ao advento dos infants como ser falante, é ajuda estrangeira. Está entre apóstrofos aí. Então, muito bem. O que seria essa ajuda estrangeira? Porque a criança ela é estrangeira de si mesma. Ela não consegue se perceber sem a mãe, entendeu? Então, quando uma criança está com dor de barriga e a mamãe ela é carinhosa, ela é provedora, faz massagem, pergunta para a criança se é a barriguinha que está doendo, ajuda aquela criança, com isso a criança começa a perceber que ela existe, que a dor está dentro dela. E que ela é um ser individual da mãe. Então, a gente se percebe mais quando a gente está com dor. Já perceberam isso? Quando a gente está bem, a gente quase que... São poucas as pessoas que notam um pouco. E aí, quando assusta, aí está tomado de uma dor, de uma cólica, de intestinal ou de qualquer outra coisa. Aí ela começa a se aperceber e ficar preocupada. Aí vai para o espelho, vai ver se está pálido, vai ver se está assim. Praticamente, quando a gente está bem, tudo fica muito automático. São raras as pessoas que preocupam com o corpo, com o próprio corpo. O externo e o interno. Ok? Lê para nós, Tânia. O termo estrangeiro remete ao não familiar, ao desconhecido, aquilo que é aprendido com horror. Entretanto, a psicanálise descortina um paradoxo. Para o pequenino ser, o outro é um desconhecido situado numa relação de extrema proximidade. O próximo é, ao mesmo tempo,
seu primeiro objeto de satisfação, fonte da experiência mítica de prazer absoluto que a criança tenta reproduzir posteriormente, e também seu primeiro objeto hostil, presença estranha e ameaçadora e única potência capaz de prestar socorro àquele que acolhe e responde afetivamente ao seu desconforto, ordenando suas manifestações pulsionais. Objeto ambíguo, que se quer reencontrar e de repulsa, no qual evita-se até pensar. O outro, na perspectiva freudiana, se constitui como familiar estrangeiro. Tá. Weinen, Aí até essa palavra ela é complicada para a pronúncia, tá? Não, Ruhmeisch, tá? Ela é bem complicada, mas quando você se deparar com algum texto que não tiver, gravem a palavra, não tiver em português, se significaria família estrangeira, tá? Então, é aquilo que eu falei, olha lá, relendo. O termo estrangeiro remete ao não familiar, ao desconhecido, aquilo que é aprendido com horror. Lembra que eu falei da dor? Ou de uma mãe que deixa a criança assim, evacuada em qualquer situação. Então, é estrangeiro aquilo que a gente não sabe nominar. Na realidade, é isso que Freud quis dizer, tá ok? Em resumo, fertilizada pela libido e pela linguagem, a sociabilidade tem início exatamente nesse ponto de captura da estranheza do próximo. Vocês veem, todo mundo já, quem não é mãe, já tem sobrinho, tem amigas que têm filhos, que a criança até 3 meses de idade, ela ri para todo mundo. Ela vai para o colo de todo mundo. Aí, se você, por um motivo ou outro, você se afasta por um período e volta, quando ela te vê, ela estranha, que ela já saiu daquele período de não se ver, aí ela começa a se ver, as que começam a se ver, né? Aí ela te vê e fala assim, quem é essa pessoa? Aí essa pessoa passa a ser estrangeira para ela. Então, ela já consegue detectar o fora. E se a pessoa insiste em pegar ela no colo, aí ela grita e chora. Então, o nosso corpo, gente, ele é fantástico. Ele é fantástico. Momento do nascimento de uma relação de parentesco, para além de toda a biologia, com alguém que é, a um só tempo, o semelhante. Imagem. Espera aí, desculpa aí, me perdi aqui. Imagem do eu do sujeito. É aquilo que há de mais estranho e estrangeiro dentro de si. O impossível de metabolizar. O desamparo da criança, manifestado no primeiro grito, o exemplo que eu dei, que é a demanda de presença e não apenas descarga de tensão. Adquire uma função secundária da maior importância, a da comunicação, e o desamparo inicial do ser. É a fonte primária de todos os motivos morais. Freud, esse texto foi... Gente, às vezes vocês falam assim, nossa, mas não é da época de Freud. É porque muitos textos do Freud, eles foram reproduzidos e chegaram até a nós anos depois, tá ok? Então, tá aqui, ó, 1950, tá? Página 337, ok? Lê para nós, Fabiana, por favor. O tema do nervosismo moderno era o pano de fundo da literatura artístico-cultural no Ocidente. Em meados do século XIX, o estado de alma de quem efetivamente vivia os efeitos do progresso da civilização iluminista era descrito como nervoso,
pelas artes e a filosofia, como fórmula o crítico literário Jacques Derrida, 1992, página 68. Em A Modernidade Vienense e as Crises de Identidade, do pensamento filosófico crítico da decadência moderna iniciado por Nietzsche, sobretudo em Humano. Demasiadamente humano, os significantes modernidade e nervosismo são usados quase como sinônimos. Então, é o texto que nós estamos adentrando, né? Que é Sociedade Moderna, Doenças Nervosas, confundir aqui o título, né? Doenças Nervosas Modernas, né? Sociedades Morais, Doenças Nervosas Modernas. Lê para nós, Sandra, por favor. Para este filósofo, o fardo da cultura, a exigência que esta impõe ao indivíduo de tudo conhecer e dominar, se tornou uma fábrica de neuroses que atingiram principalmente as classes cultivadas nos países europeus. Em geral, os textos literários que se seguiram à obra de Nietzsche revelam intensa perplexidade e apelo à regeneração da humanidade perdida entre o início do fracasso do projeto iluminista e os sintomas produzidos pelo progresso. O nervosismo era uma figura obsediante em discursos e obras literárias. Então, a gente sabe que todo período, toda categorização, né, de período barroco, iluminista, né, cada fase foi classificada, né? E a gente vê que Nietzsche, principalmente naquele livro, né? Eu acho que eu sempre sugeri ele quando Nietzsche chorou, né? E ele deixa isso bem claro, que em todos os discursos filosóficos, literários, a alma humana era sempre permeada pelo nervosismo, tá? E por uma obsediante discursos em obras literárias, ou seja, que ele queria dizer que o ser humano ele sempre expressa a frustração, as suas perdas. Então, por isso que a gente estuda muita obra literária. Então, os dois grandes autores brasileiros que eu estudo e gosto muito é essa de Queiroz e Machado de Assis. Eles souberam retratar muito bem a angústia do brasileiro, a forma como o brasileiro se posiciona perante as situações que ele vive, não é? E o deboche, que isso aí é bem claro no texto, em vários livros, por exemplo, em Oswald de Andrade, Macunaíma, o herói sem caráter, ele vê que Macunaíma, ele trata naquele personagem que ele se expressa assim com deboche em tudo. Então, o brasileiro, você vê que nossos super-heróis não tem Rambo, não tem Rocky Balboa, não tem aqueles homão de 3 metros de altura lá dos Estados Unidos, tudo bombado, que mata 300. Mas tem um herói que sabe lidar com as dificuldades sem precisar de muita agressividade. Infelizmente, a nossa cultura hoje ela está mudando, porque a agressividade ela está muito proeminente. E a gente vê que ainda continua muitas raízes nessas matanças de hoje em dia do início da regência do Brasil. Porque as pessoas, aqui vocês verem, a maior parte dos crimes dentro do Brasil é de que forma? É por emboscada. Era aqueles antigos jagunços que atiravam e matavam no beco escuro pelas costas. Não é? Sandra?
Lê para nós, fazendo favor. Na esteira dessas mesmas críticas, as hipóteses surgidas em campos diversos, como os da medicina, psicologia e psiquiatria, ganharam destaque. William em sua obra sobre o nervosismo contemporâneo, como é que fala isso aqui, Sérgio? Miss Wagner. Estrangeiro, faz igual o estrangeiro quando chega no Brasil, a portuguesa. No ensaio sobre neurastenia e progresso da cultura americana, e em base às próprias reflexões sobre a degenerescência, neurose e neurastenia reconheciam e ressaltavam a doença nervosa moderna, como efeito do aumento das exigências sociais e econômicas, que acarretam um maior dispêndio de energia, do qual, frequentemente, se tem poucas oportunidades de se recuperar. Então, aí, Freud, no texto dele, né, Sociedade Moderna, Sociedade Atual, Doenças Nervosas Modernas, ele vai deixar bem claro que a neurastenia, que hoje tem o nome de estresse, é o que mais faz com que as pessoas adoeçam e que mais deixa as pessoas nervosas. Sabe disso? Quando a gente está estressado, quer dizer, um grampo que cai no chão, a pessoa que fala alto com a gente não tem paciência, não é verdade? É uma irritabilidade grande quando a gente está sobre a pressão de um estresse, não é? Muitos romancistas e psicólogos haviam estabelecido a ligação entre devassidão sexual e nervosismo. A genialidade de Freud, Peter Gay foi o biógrafo dele, tá? Quando ele reescreveu a vida de Freud, em 1986, esse livro foi best-seller, na página 351, ele fala assim: foi ousar reverter essa perspectiva e afirmar que a repressão da sexualidade, isto é, a regulação e a codificação do sexo e do balanço social entre os homens. Não é a liberdade sexual, é pelo contrário, é a regulação e o recalque sexual que vai fazer que os homens fiquem nervosos, fiquem estressados. Porque, gente, olha para vocês verem, se eu vi gente reclamando demais, quando houve aquela liberação dos casais homofóbicos não, os casais gays, né? Aí teve a grande homofobia, né? Então, as pessoas se sentiam injuriadas de ver dois homens se beijando no shopping. Isso foi quase motivo assim, de muito nervosismo e muita guerra e muito ataque em redes sociais. Por isso que foi essa lei da regulamentação de casais homoafetivos, ela é recente. Se não me engano, é de 2018. Se não me engano, é 2018 que ela foi promulgada. Ela é recente. Eu acho que é um pouquinho antes, Sérgio. Um pouquinho antes? Não, mas eu digo assim, que entrou em vigor mesmo, com prisões e condenações? Eu acho que foi a partir de 2015, se eu não me engano. 2015? Ok, obrigado. Então, isso é a regulamentação e codificação do sexo e do balanço social entre os homens. Seria, na verdade, a grande fonte de doença da alma do homem moderno. Ao reconhecer que o recalque da sexualidade corresponde a uma operação psíquica do próprio sujeito diante das exigências da cultura, anunciava um destino da força da pulsão. Então, quando a gente tem essa pulsão desviada ou recalcada, o homem ele sofre muito por causa disso, demais. E aí é que vem, né, gente? As anorexias, as bulimias, frigidez,
ejaculação precoce e por aí vai. Lê para mim, Adriana, fazendo favor. Um pouco mais tarde, a partir do desenvolvimento lógico das teses do texto de 1908, todas elas construídas exclusivamente a partir da escuta clínica, apela a, entre parênteses, a metapsicologia para desenvolver o conceito do recalque originário. Com muita criatividade, cria o mito de totem e tabu, o, entre aspas, mito científico, uma narrativa sobre a origem do sujeito e da cultura, obra metapsicológica que procura responder às questões fundamentais da investigação psicanalítica. Então, Freud, em 1913, quando ele escreveu Totem e Tabu, você vê que eu recomendo muito o capítulo 4 desse livro. Ele prestava atenção nos delírios sistematizados dos pacientes dele, e ele via que tudo que o delírio é da ordem do religioso ou do profano, do sexual. E a gente vive essa dualidade pela nossa educação, né, judaico-cristã. Então, o sexo condenado pela interpretação dos religiosos como algo do demoníaco, e não como algo do prazer. E quem passa essa questão, quem ultrapassa essa questão e rompe algumas fronteiras, entre aspas, institucionalizadas, o que é certo, o que é errado em uma sexualidade, essas pessoas, elas mesmo se condenam a uma culpa muito grande. E elas veem o outro com inveja. Nossa, que corpão, que mulherão, que homem gostoso, que mulher charmosa, atraente. E as próprias pessoas que são atraentes e charmosas e gostosas, elas se sentem mal, às vezes, porque elas recebem tanto olhar que aquele olhar incomoda. Voltamos à questão do corpo, tá vendo? Então, É inveja. voltamos à questão da inveja. O brilho do outro sempre nos incomoda, principalmente aqueles que não têm uma autoimagem melhorada sobre si, e pessoas que não sabem que não sabem usar da gratidão. Por exemplo, se eu me espelhar num cara que sabe se vestir e está dentro das minhas possibilidades de comprar aquelas roupas, eu tenho que ser grato a ele por ele ser um disseminador de uma moda bonita, de um novo vestir masculino. A gente vê que a gravata está praticamente abolida. Só para quem vai mesmo, só para advogado mesmo que está no tribunal do júri, não é? Hoje as pessoas estão usando blazer, que eles chamam, como é que é, de esporte social fino, né? Às vezes está composto com uma roupa mais esportiva e com blazer. Acabou, gente, acabou. Eu lembro que, não lembro a data exata, para nós no Brasil foi quando, só lembro o primeiro nome dele, quando o primeiro-ministro do Canadá esteve no Brasil, que ele chegou de terno, calça social e um tênis sem meia, aquilo, os caras implicaram foi com isso aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Quando Michel Foucault veio a Belo Horizonte, e tanta gente queria que hospedava a alta nata de Belo Horizonte, foi um zum danado que, quando ele chegou para dar as palestras dele, ele veio com o namorado canadense dele. Aquilo, assim, arrepiou a família mineira. Isso em 76. Quer dizer, isso na Europa já era comum.
Foi um escândalo em Minas Gerais. Aqueles que iam hospedá-lo, assim, saíram à francesa. E Foucault, Falso moralismo. o falso moralismo. E Foucault ficou tão irritado que, em uma das palestras dele, ele nem ficou e deu todas, em uma das palestras dele, ele cita isso. E ele fala da história da loucura e do vigiar e punir. Então, aquela tradicional frase, a tradicional família mineira, está acabando, gente. O mundo mudou. Mas ainda continua, viu, Sérgio? Não, continua, Fabiana, continua aqueles ferrinho de dentista ainda, né? Ainda tem muito recalcado ainda. Né? Nossa, muito. As demandas, Bastante. as eficiências dos indivíduos na luta pela existência aumentaram muito. Ao mesmo tempo, as demandas de gozar a vida aumentaram em todas as classes. Um luxo sem precedentes se espalhou para as camadas da população que anteriormente estavam excluídas disso. Então, hoje, como está tendo muita roupa falsificada, bolsa falsificada, então está todo mundo, por exemplo, curtindo uma bolsa falsa Louis Vuitton, né? Se as pessoas parassem para, os homens principalmente, fossem mais atentos à história, que eles falam tanto dos ternos, né? Hugo Boss, Armani, eu acho que eles não deveriam vestir, porque foram esses indivíduos que desenharam e entregaram o fardamento nazista. Então, a cultura mostra tudo. E a globalização também, né? E a globalização. Então, estilo de cabelo. Você vê que a barba hoje, para nós homens, voltou com força. Ela tinha ficado mais de 50 anos, assim, quase que esquecida. Eram poucos que usavam, só quem gostava mesmo. Hoje, quase todos os homens querem barba, né? Usar barba. Está vendo? Cabelo, estilo do cabelo. Isso é cultura. Isso é expressão do corpo. Ô, Sérgio, eu queria te fazer uma pergunta que eu fico um pouco, às vezes é um pouco difícil dependendo do sujeito, de distinguir se ele está sentindo inveja ou não. Ah, Porque nós temos a questão da imitação, sim, né? Então, acho que aquilo que a gente admira, a gente quer imitar. sim. Mas qual é o ponto de eu querer imitar ou tornar-se aquilo? O que me denuncia essa anomalia? Que olhar é esse, né? Olha, gente, É, o que eu quero dizer, tem um chavão que fala assim, inveja boa, né? inveja branca, que o povo Inveja fala. branca, né? É, Nunca vi. Inveja é inveja. quando a gente aprecia alguém, lê sobre a vida dele, ou tem a oportunidade de estar perto dele para buscar bons costumes e ensinamentos, eu vejo que esse cidadão ele passou e venceu as dificuldades dele e ele está buscando um preceptor, tá? Agora, quando uma pessoa que se aproxima da outra, que fala mal dela, que fala das coisas que ela ganhou, que ela trabalhou e que não são, ela não é merecedora, aí é que a gente vai ver a inveja, porque invejoso ele não consegue ficar calado. Então, por exemplo, quando a gente conhece alguém que que tinha menos dinheiro, começou a ganhar dinheiro, mudar o estilo de vida, esse caboclo aí deve estar roubando.
Eu conheço a origem dele. Tá certo? Nossa, mas que bacana, hein? Vamos falar assim, o Chavão, né? Puxa vida, como é que esse cara esforçou, né? Como é que é o caminho das pedras? Ele bem que podia me ajudar. Viu a diferença? Aquela mulher ali, tira a maquilagem dela para você ver se ela é tão bonita assim. Ah lá, olha, ela tem celulite, ela tem estria. É uma coisa depreciativa, né? Tem que ter o Mas defeito, né? aí, mas aí é uma questão da rivalidade. Não é um pouco diferente da inveja? Não, porque o invejoso ele tem esse quanto de rivalidade, Entendi. tá? Ele tem esse quanto de rivalidade. Fabiana, aproveita e lê para nós aí, por favor. Nós vamos ver isso mais à frente, tá? Tá. Esse texto maior que você mudou aí agora? E o espanto. O Espanto é um texto escrito há mais de um século, nos dá a impressão de ser um comentário sobre os impasses da época em que vivemos. Modernidade, gozo excessivo, luxo, irreligiosidade, músicas barulhentas, novos meios de comunicação, pressa, agitação e etc. Com muita razão, a literatura acerca da modernidade da Viena de Freud mostra que ela adiantou, em muitos aspectos, a nossa pós-modernidade. Entre esses, entretanto, não está a moralidade sexual civilizada da época, a qual Freud tece críticas severas, apontando-a como a principal responsável pelas neuroses que encontrava em sua clínica. Alguns autores o acusam, por esse motivo, de ceder à utopia, ao acreditar que, fosse menos rígida essa moral, os homens seriam mais felizes. E consideram que apenas mais tarde, em Mal-Estar na Cultura, 1930 a 1976, Freud teria admitido que o mal-estar é uma irredutível, já que a cultura repousa necessariamente sob a supressão de tendências sexuais e destrutivas. Então, Freud, quando ele escreve o mal-estar na civilização, né? Mas eu coloquei mal-estar na cultura, na realidade, essa seria a tradução mais correta, tá? O que ele vê é o seguinte: à medida que a gente vai tentando suprimir a nossa sexualidade e vamos nos tornando cada vez mais, só um minutinho, gente, cada vez mais severo conosco mesmos, moralistas, essa tendência ela passa a se amalgamar muito mais no impulso de morte, em Thanatos, tá? Porque a gente tem que perceber que, na realidade, a pulsão mais forte e maior de vida é o sexo. Tanto é que a gente percebe isso claramente quando a gente vai envelhecendo, a preocupação fica maior. As mulheres, elas confundem muito a possibilidade de gerar filhos e não poder mais gerar como uma falta de sexualidade. Ainda nós, homens, vocês, mulheres, ainda nós vamos passar pelo transtorno da andropausa, da menopausa, a diminuição química que vai gerar efeitos terríveis na nossa libido. Então, tem gente que chega numa certa idade
que para ela a vida sexual morreu, acabou, não tem mais graça. Só quando ela está com um corpo bonito da adolescência. Eu era bonita, eu escuto mulher demais trazer essa queixa na mim. Eu era bonita, eu era vistosa, eu era. Você não é mais. Então, a gente vê que a sensação da sexualidade dela está no tempo e no corpo, e não na beleza atual dela. O medo em nós, homens, da nossa virilidade e entrar em decadência. Ana Paula, lê para nós, por favor. Ana Paula, está por aí? Vamos lá. Colocou no chat que saiu um pouquinho. Ah, saiu? Ok. Por isso, o sintoma deve ser também considerado uma ação de protesto contra a ação de coerção civilizatória, as metáforas bélicas e disciplinares utilizadas por Freud para esclarecer os mecanismos de neurose, defesa, resistência, freio, recalque, censura, dentre outros. Revelam um estado de tensão que o psicanalista concebe como permanente entre o sujeito e o outro da cultura. Então, querendo ou não, acaba que a inveja ela se prolifera e se estabelece. Então, a gente vê que as indústrias de cosmético, né, gente? Nossa, elas são assim, se não me engano, hoje, elas estão avaliadas como a segunda que mais lucra. Todo mundo está atrás do elixir da juventude. E perdem a condição de envelhecer com dignidade. Existe sexo na terceira idade, sim. Talvez não seja aquele sexo vigoroso, selvagem, da juventude, mas é um sexo talvez mais romântico, mais amoroso. Não existe mais quantidade, existe qualidade. Então, são essas questões de normalidade e normatização que nós temos que encontrar. Um livro que eu sempre indico é aquele livro chamado Passagens, tá? Isso ele vai deixar aí muito claro. Eu esqueci o nome da psicóloga americana. Alguém lembra aí? Você lembra, Adriano, o nome? Adriana? Gayle Sherry. Sherry, né? Ah, Eu tá. vou pôr lá no grupo. Tá, beleza. Neste ponto, entro com as questões da inveja, tão bem estudada e dissertada por Malan e Klein, tá? Então, daqui para frente, agora é o certo, tá ok? Na teoria kleiniana, é possível pensar divergências nas relações entre o aspecto constitucional e o fator ambiental. Ela procura destacar a agressividade inata ao longo da sua obra, porém, reconhece a importância do ambiente para a constituição do bebê, quando diz que a agressividade inata está destinada a ser incrementada por circunstâncias externas adversas, ao passo que tende a ser mitigada pelo amor e compreensão que recebeu. Então, mais uma vez, voltando na questão do amor, da gratidão. Então, tem mulheres que não são gratas aos filhos que Deus como é que é?
que lhe confere. Concebeu. E muitas também adoecidas que vão passar pela depressão pós-parto, elas rejeitam as crias dela, rejeitam totalmente as crias. Professor, Oi. pode fazer um comentário? Sim, fica à vontade, Luiz. Linkando aí com o que o senhor falou agora, eu tive uma paciente, né, uma criança, em que a mãe realmente me confessou que ela não estava preparada para ser mãe, mas a criança já tem 10 anos e até hoje ela não tem assim, aquele amor, aquele afeto pela criança. Quem é a mãe, entre aspas, né, é a avó. Então, ela falou mesmo que ela não se sente mãe. Isso tudo reflete na criança. A criança ela é insegura, ela começa uma coisa, ela está bem gordinha, né? Então, é muito duro, né? Introversiva, Exato, dificuldades escolares, dificuldades escolares. não é verdade? Então, aí a gente vê que aquela frase que eu compilei, né, é verdadeira. Rato lambido é rato feliz. Exatamente. Então, quando a gente não lambe os filhotes da gente e larga eles de mão, e outros têm que fazer papel de mãe, né, ou de pai, assim, de uma forma obrigatória, também não vai lamber aquele filhote. E esse filhote vai se sentir evacuado. Ô, Sérgio, Oi. eu tenho uma prima que ela tem um filho. Ela foi mãe muito nova, com 16 anos, mas esse filho dela é praticamente abandonado pela mãe. Aham. Porque quando ele era mais novo, ela ia para os bares, levava ele, voltava para casa bêbado com ele. Ela já tentou suicídio na frente dele umas 3 vezes. Que isso, minha? Ele dormia no mesmo quarto com ela fazia sexo com o namorado na frente do filho. O menino ia para a escola e tinha dificuldade, estava tomando bomba atrás de bomba, atrás de bomba, e a escola chamando e ela não ia, até que a escola chamou o conselho tutelar. Aí ela teve que ir. O menino estava com problema de vista, com problema de audição, com gagueira, e a mãe não sabia. Que isso? Teve que ter a intervenção do conselho tutelar para ela poder começar a cuidar do menino. Hoje ele tem 18 anos, ele não tem uns relacionamentos assim com os colegas, não sai, ele recebeu o convite para entrar para uma escola de futebol, ela não deixou. Apareceu uma vaga para ele para uma escola integral, ela não deixou. Então ela coloca o Gabriel numa bolha que nem ela cuida, ela afasta ele de todo mundo, inclusive dela. Então ele vai crescendo, um menino cheio de problema. Inclusive até para negar ele, né? Então é assim, ele existe de uma forma invisível, né? Sim. Gente, eu estou tratando de um homem hoje com 36 para 37 anos, mais ou menos uma história como essa, porém guardado algumas proporções, né? A mãe saía para ir para bar, para dançar, para namorar, e deixava o menino dormindo dentro do carro. Se ela pegasse um estranho na noite, voltava com esse estranho para casa, ele acordava e via ela com outro homem na cama. Ele não relata de ter tido sexo, tá? Entre os namorados, e ela mudava muito para fugir do pai. Ele fala assim, uma vez eu perguntei assim, descreve a sua mãe, Cocô, como é que ela te tratou, como é que ela cuidou de você? Ele fala assim, a minha mãe estava lá. Eu fazia comida, com 9 anos eu limpava a casa, eu fazia comida,
Eu que me aprontava para ir para a escola. Não, mas foi pesado. A minha mãe estava lá, mas ele fez assim com a mão, assim, quase que colocando ela inalcançável, distante. Um homem inseguro, casou, a mulher podia sair na noite, beber, voltar bêbado. A mulher saía, ficava 2, 3 dias sem voltar para casa, e ele aceitava. Quando ela largou ele, 3 dias depois apareceu com outro homem, isso aí foi a morte para ele. E aí que ele veio para nós. O que eu fiz? Eu sempre fui homem bom, eu paguei os estudos dela, ela formou, ela fez isso, ela fez aquilo, eu pago a prestação da moto dela, e ela ainda me troca por outro, sem me avisar. Falei, não, vamos ver isso com calma. Ninguém troca o outro do dia para a noite. Você nunca percebeu que você, ao deixá-la tão livre, ela já estava se preparando para te deixar? Então, a gente vê sofrimentos ali, como a Adriana trouxe, né? Continua a leitura, Adriana, faça favor. Neste mesmo texto, Klein, em 1957, refere que a inveja intensa do seio que amamenta interfere na capacidade de satisfação completa, prejudicando o desenvolvimento da gratidão. A gratidão estaria estreitamente ligada à generosidade, sendo a riqueza interna derivada da assimilação do objeto bom. Isto torna possível introjetar um mundo externo mais amistoso, decorrente daí a sensação de enriquecimento. Gente, a gente vê assim, o exemplo clássico, num grupo de jovens, a gente vê jovens denegrindo a imagem do pai, e a gente vê jovens falando assim, puxa vida, meu pai era um homem simples, quase analfabeto, mas que homem de honra, como meus pais me educaram. E outros falando assim, tinha tudo. Eu estava cuidando de um homem de 57 anos, quase 60, não é? Ele foi assim, drogado, hoje largou o tratamento, voltou a morar na rua de novo, tá? De família de bem, família estudou no Santo Agostinho. O pai e a mãe separaram, a mãe foi para o Rio, o pai entregou para a avó cuidar, a avó, assim, não dando conta dele, que era, né, era um bom vivan, fazia de tudo, começou a se drogar muito cedo, só dava o dinheiro e deixava ele livre, solto. Então, um homem que trabalhou só um minutinho, trabalhou pouco tempo, vive às custas de mesada, que o pai ainda é rico, o pai é vivo e rico, a mãe falecida, teve uma filha, mas tem vergonha de encontrar com a filha, e um outro que eu estou tratando, de 47 anos, esse cara nunca trabalhou, nunca. Que a mãe não põe limite. É isso aí. Oi, Heloísa. Sim. Você ia perguntar? E é o filho. Isso, e tem o filho, você estava falando, né? Os filhos que elogiam os pais, aqueles que denigrem, tem o filho também que fala: como que eu posso sentir falta de uma coisa que eu nunca tive? É isso aí. Caso o pai ou o genitor. Né? Então, é duro. É duro. Então, vocês viram que nessa pessoa não tem gratidão? Tem o quê? Inveja. Quando não se existe gratidão, lembra que eu falei que no cenário psíquico nada pode ficar vazio?
Se eu não tenho a gratidão, eu vou ter o antônimo. Se eu não tenho amor, eu tenho o quê? O ódio. Tá? Zimmermann, esse foi meu grande mestre, meu padrinho na IPA, coloca que inúmeros fatores concorreram para a gênese, o processo, o processamento e a consequência do sentimento de inveja. De forma muito didática, o autor procura mostrar, procura colocar em certa ordem cronológica a enumeração de alguns dos mais importantes. O primeiro deles seria o estado de neotenia, ou seja, é o que a Heloísa trouxe para nós. Tá? O neonato ele estaria quase que jogado à própria sorte, quase que morto, porque ele não se reconhece. A criança não se reconhece, não adianta. E quando ela começar a reconhecer o outro e ver que o outro evacuou ela, ali só vai existir muito ciúme, muita raiva. E uma inveja muito grande dos outros que tiveram uma criação mais confortável. Sérgio, teve uma conhecida minha, ela era do interior, lá de Porteirinha, lá no norte de Minas. Eu conheço. Ela é de lá. Ela teve um filho e eu sempre achei muito estranho, eu nunca entendi essa relação assim dela com ele no período de amamentação, que o menino, ela amamentou ele no peito até os 4 anos de idade. Ela estava sentada assim, conversando, o menino chegava, tirava a mama e mamava e guardava de novo. 4 anos de idade, eu achava aquilo tão estranho, eu nunca entendi. Uma vez, há muitos anos atrás, que eu participei daquele projeto Rondon, né? Muitos anos. E aí, uma pessoa estava falando que uma mulher dava de mamar para um filho dela com 9 anos de idade. Eu não acreditei. Falei assim, gente, será que uma mulher, era jovem ainda, será que uma mulher dá leite 9 anos? Assim, eu quero ir lá conhecer, né? Aí fomos lá, conversando com ela de uma certa maneira, ele veio correndo, pulou no colo dela, e ele mesmo já foi puxando assim, e abocanhando os peitos dela como se fosse um bezerro. Gente, eu não acreditei naquilo. Eu sou revoltada com essas mães. 9 anos de idade. 9 anos você aleitando? Oi. Aqui, mas eu vi com os meus próprios anos, 11 anos. 11 anos? Que isso? Uhum. Meu pai. Essa cena aí, chega, deita no colo, põe o peito da mãe na boca e mama. Quer dizer, a mulher, desculpa a expressão, gente, é uma vaca leiteira, né? É uma holandesa. Não é só isso, né? Categoria. Não, eu acho que é outra coisa, não é vaca leiteira. Fabiana, também. Eu estou relação aí. amenizando a situação, eu estou amenizando. Mas Não, desculpa, mas aí não tem como amenizar, não? Uma mulher dá leite 11 anos seguidos, são fenômenos que têm que ser estudados, né? Existe, né? Aí passa da questão da amamentação, né? Sim, com certeza, com certeza. Sandra, lê para nós, fazendo favor. A inveja, propriamente dita, coincide com os primeiros movimentos de uma discriminação entre o eu e o outro, em que o bebê percebe que ele depende totalmente dos outros, pela razão de que o lactente não distingue entre ele e sua mãe, diante das sensações de frio, fome, dor ou solidão. Todo o seu mundo é sentido como sendo um vale de sofrimento, devendo tudo isso representar uma vivência de algo similar à morte, ansiedade de aniquilamento. Então, a gente vê que essas crianças, igual essa criança, né, que a Fabiana está fazendo,
quando ela perder a mãe dela, no dia que a mãe morrer, essa criança não existe no mundo. Ela deve passar por várias dificuldades, essa criança, né, Fabiana? Aprendizado, segurança, Cognitivo, imaturas, tudo, inseguras, né? né? Tudo, não é? É, por aí. É uma E como que fica a sexualidade dessa criança? aí, Ela já não é tão inocente, com 11 anos. aí é que tá, fica até difícil, porque não tem caso descrito assim, tá? Então, você trouxe um caso, eu trouxe outro, Fabiana trouxe outro. Então, às vezes, isso não chega esses casos não chegam na clínica, não é? Então, aí, as conjecturas que eu posso fazer é que uma pessoa que não vai exercer a sexualidade dela nunca. Ela está. Mas aí, no caso, ele se sente dono da mãe, ninguém pode aproximar. Sim, Eu sim, acho que aí já tem uma outra conotação, né? sim, A questão mais social da mãe. com certeza, com certeza. Não estou falando que não. A questão que eu estou levantando, e que a Adriana levantou, é sobre a questão sexual mesmo. E aí pode ser que uma pessoa dessa possa até já estar fazendo sexo com a mãe, ou vir a fazer, tá? E Uhum. aí ele se torna um, um antissocial, um sociopata, e pode vir a matar. E não dá conta se a mãe falecer. Não tem como. Eu estou fazendo um curso, e o professor, um curso de criminologia, e o professor trouxe um caso, já de uns 8 anos para trás, eu até havia falado por alto. Bom, resumindo, o cara matou a mulher dele por desconfiar que ela estava traindo, tá? E decepou a cabeça dela e jogou ela dentro da cisterna. Aí passou, limpou tudo, foi dormir. E aí, durante a madrugada, ele levantou procurando ela e não achou. Diz que ele foi lá, buscou o corpo, amarrou a cabeça com arame e fez sexo. E dormia com aquele corpo, aí os vizinhos começaram a sentir o cheiro de podridão, que aí denunciaram e a polícia. Então, nós estamos estudando para fazermos um caso clínico em cima desse comportamento aberrante desse cidadão. Um caso desse tem Tem não, não. Nesse caso da necrofilia aí, será que seria somente com a mãe? Sim, sim, sim. A necrofilia é isso. Inclusive, esse caso tá no manicômio judiciário, justamente assim, o juiz não deu uma pena para não ser solto, com remissão de pena. Tem um filme antigo assim na Netflix. Qual que é? Esqueci o nome. Esqueci o nome do filme, eu assisti ele esses dias. Tem até uma lá e fala... psicose. Psicose. Tem até uma série atual, né? Nessa. Eu ainda não assisti, ela não é aquele personagem que faz o bom doutor. É o Bates Motel. É o Bates Motel. Só que esse filme é um filme bem antigo que lembra essa série. É o Psicose. Na verdade, o filme Psicose passa nesse motel Bates. Tá. E o Bates Motel é a história do Norman Bates, que era o cara que matava no filme Psicose. Dos anos 50. Aí ele para matar, ele se vestia com as roupas da mãe, né? Isso, e a mãe é embalsamada, no filme a mãe está embalsamada lá no quarto.
e ele tem essa dissociação de personalidade, né? Que ele se transforma na mãe mesmo, né? Na ideia é a mãe que mata e não ele, né? Pelo Exato. E a eu mãe que lembro, mata. assim, Você eu lembro, pode ver, eles fizeram uma paródia dele na Grande Família com o Beisola, né? É verdade. Ô, gente, Aham. brasileiro, de coisa Lembrei na séria, hora. ele Eu leva lembrei na hora. O deboche, é isso mesmo. a arma do É, brasileiro, mecanismo de defesa do brasileiro é o deboche, não é? Exatamente. Paula, Só aproveita. que no caso do Beisola, ele faz os pastéis, né? Pelo menos isso, né? mas tem hora que Ai, ele pega ai. aquele pau de macarrão lá na mão que assusta qualquer um, né? A Paula, leia para nós agora. Só para relaxar, né? É isso aí. Pois é. Tá bom. Dessa forma, existe uma inevitável sucessão de feridas narcísicas, a qual todos passamos ao longo do desenvolvimento, como o reconhecimento da criança de que ela depende de outros, a percepção de que existe diferenças de geração e capacidade entre ela e o adulto, a constatação de que tem imperfeições, limites e limitações impostas pela realidade. Então, a gente vê muitos adultos problemáticos, jovens adultos, como esse exemplo que a Adriana trouxe, e várias pessoas trouxe aqui, né? A gente vê esses jovens adultos inseguros, aquela questão rato lambido é rato seguro, eles não foram lambidos. Jovens assim com medos e cheios de imperfeições, jovens ingratos, acabando com a própria vida deles. Então, olha lá, olha, reconhecimento da criança de que depende de outro. Então, como eles muito jovens não tiveram esse sentimento de pertença e ser pertencido, eles acabaram tendo que se virar por conta própria. E é a mesma sensação para esses que são estrangulados, sufocados pela mãe, não é? Tá certo? Ivan, lê para nós, fazendo favor. A inveja visa reduzir o sujeito e o objeto a uma uniformidade e igualdade, em que não existe inveja, uma vez que não existe nada a invejar. Nesse sentido, é possível ver uma das formas pela qual a inveja expressa o instinto de morte, cujo desfecho é criar o indiferenciado, o homogêneo, um objeto desprovido de qualquer substância ou existência. Então, aí eu sustento essa tese aí. Repetindo, a inveja visa reduzir o sujeito e o objeto a um infortúnio, a uma uniformidade de igualdade. Por que ela é mais do que eu? Ele está achando que ele tem estudo, ele é melhor do que eu? E a gente vê isso muito dentro das igrejas, tá? Dentro de casa também. Oi? Na família também. Sim. Meu irmão tem mais dinheiro, mas eu sou melhor. Jesus, isso vem da cultura judaica, eu sustento isso, da nossa criação, principalmente jesuítica, tá? Que é pobreza e votos de pura pobreza, tá? Quando eu falo pobreza, não é financeira, não, tá, gente? Aqui a pior pobreza que eu vejo é a pobreza psíquica, tá? O reino, os humildes herdarão o reino do céu. Então, muitos pegam nesse chavão para sustentarem a pessoa invejosa
ciumenta que ela é. Fabiana, lê para nós, por favor. Fabiana, está por aí? Outro ponto crucial no entendimento da constituição da inveja seria o reconhecimento dos conceitos do ego ideal e ideal do ego. A crença da criança de que ela ainda é a possuidora dos atributos onipotentes próprios do período narcisista, de indiscriminação, construir o ego ideal, o qual está sempre muito atuante na pessoa invejosa. O ideal do ego institui-se a partir do fato de que as expectativas idealizadas da criança em relação a si mesma são projetadas nos seus planos para o futuro. Dessa forma, elas somam-se às expectativas narcísicas específicas e próprias dos seus pais. Então, meu pai me tratou igual um cachorro, nunca me deu nada, eu venci por vida pelas minhas mãos, eu sofri, então por aí vai, sabe? Então a gente vê, né? Então eu sou muito melhor do que aquele outro ali. Eu garanto que aquele outro ali é almofadinha, filho de papai. E a gente vê nessas conversas o tanto que essa pessoa é recalcada, invejosa e possessiva. Sérgio, Oi, Ivan. está me lembrando do caso que eu atendi, do senhor que tem 55 anos. Isso. Acho que você trouxe ele, não trouxe, Ivan? Acho que eu lembro, sim. E aí ele me falando, né? Todo mundo gosta de mim, onde eu chego eu sou bem recebido, Isso. eu ajudo muita gente, todo mundo fala bem de mim e não sei o quê. Aí ele vai e traz o caso do filho dele, cabelão comprido, todo tatuado, comprou uma pulseira de 10 mil reais, aí ele postou mais um sonho realizado, né? E aí só fica na frente do espelho. Eu fui e falei para ele assim: você não acha que seu filho compete com você, não? Só julguei. Só plantou a semente, né, Ivan? E aí você está nessa lâmina aí, eu recordei de que, de fato, há uma competição familiar ali, e aí ele parou para refletir, né? Em Isso. níveis diferentes, mas interessante. E competições ferozes, viu, Ivan? Ferozes, você não tem ideia. Tá? Muito. Continua a leitura aí para nós, Ivan, faz favor. O ego ideal é a expressão da grandiosidade e das ambições. E o ideal do ego é a expressão do que o indivíduo, no futuro, pode vir a ser. Quanto maior a distância entre o ideal de ego e a realidade, maior será o sentimento de inveja. Tá vendo? Então, assim, ele sente que ele não é nada, o outro é que é. E se ele tem a pulseira de 10 mil reais, a gargantilha de não sei, né, quantos mil, mas ele sabe que não foi ele que produziu para ter. Que normalmente quem trabalha, quem produz, não faz esse tipo de coisa. É raro. Ué, mais clássico de todos é o Chiquinho Scarpa. O que o Chiquinho Scarpa fez na vida dele? Só que desbanjou o dinheiro da família. Tem um carro que ele enterrou, né? Não sei se vocês lembram. Eu lembro disso. Você vê, ué. O nível de megalomania que ele chegou, a ponto de contratar um cantor de ópera para cantar para ele enquanto ele estivesse na banheira de hidromassagem dele. Assim, contratou um tenor. Quer dizer, pelo amor de Deus, o cara chega a raias, para mim, isso é raias da loucura, não é? O Ivan, continua a leitura, por favor.
Minha irmã, 1999 aponta a formação de fetiches como uma das etapas no processo da inveja. É comum que o ego ideal fique depositado em algo ou em alguém, que passam a ser os portadores dos atributos narcisistas supervalorizados, como beleza, poder, inteligência, riqueza e prestígio. Tá? Eu vou só adiantar isso agora, depois nós vamos ver no próximo seminário, em janeiro. Ô, gente, no meu modo de pensar, quando uma criança ou um adulto, porque isso acontece na primeira infância, afirmações do postulado de Otto Fenikel, tá? Que a cleptomania vai fazer com que haja desdobramentos para o fetiche e para uma inveja de grande monta. E eu penso dessa mesma maneira, porque é o desejar a coisa do outro. O lápis mágico, o relógio encantado. Sérgio, e nessa era agora de internet, né, de redes sociais, as pessoas invejam uma vida que elas nem sabem como é, né? Sim, sim. Porque elas idealizam uma vida do artista, uma vida do cantor, do jogador de futebol. Né? Que ele levanta a hora que ele quiser. Exato. Ele é cheio. E é uma vida que muitas vezes não é a realidade. Não é. Porque ele não está ali dentro, junto com a pessoa, não sabe se é um cara bacana, se é um cara legal, educado. E fica invejando. Exige muito sacrifício, né? O jogador de futebol pode até levantar mais tarde, porque o desgaste dele é grande. Mas tem que fazer educação física, passar por musculação, aquela aparelhagem. Quer dizer, um jogador de futebol e um cavalo de corrida não tem muita diferença, não. E eles não têm essa liberdade, que eles devem pegar tudo quanto é mulher, pode até pegar, mas quando começa a sair muito na noite, a primeira coisa que acontece com a carreira dele é o quê? É acabar. Ele não vai ter vigor físico para, no final de semana, competir. Não é? Ô, Adriana, lê para nós aí, faz favor. Para o autor, aquilo que é revestido desses valores narcisistas do ego ideal pode ser considerado um fetiche sempre que preencher as 3 condições mínimas que o caracterizam: que ele complemente ou suplemente uma falta essencial, que a parte passe a ser representada como sendo o todo e o fato de que aquilo é invejado esteja a serviço de uma negação, e do tipo renegação, visando preencher o vazio da falha narcísica por meio de um fetiche. Então, esse fetiche é achar que o cara é bonitão porque ele é malhado e passa a invejar e denega a ele mesmo a condição que ele pode, se ele quiser e tiver dinheiro para passar 6 horas em academia, ele vai ter um corpão também malhado. E pode usar anabolizante, que a maior parte usa. Então, quer dizer assim, apenas inveja. Mas ele não sabe, no balancete psíquico dele, ver prós e contras. E aí olhar para assim, a sua autoimagem e falar assim, eu me sinto bem como eu sou. É um fetiche. Porque o dia que eu tiver uma bolsa Louis Vuitton de 14 mil reais, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Né? Não é? A felicidade está na bolsa e não dentro dela. Não é? Então, são fetiches criados. Né? E o pior de tudo é que a sociedade ela é perversa, ela é cruel. As mídias, os meios de propaganda, subliminarmente, eles inscrevem dentro da cabeça do futuro comprador que aquela marca é que te faz diferente.
Quando esses estados negativos são transitórios, o objeto bom é capaz de ser recuperado a cada vez, e isso fornece a base da estabilidade e de um ego forte. Então, começamos a trabalhar a recuperação da autoimagem. Começamos a trabalhar a prospecção dele ser feliz com ele mesmo. De que maneira? Com a gratidão. Gente, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive não sei o quê. Tem outros que falam assim, em 1932, meu pai me pegou pelas duas orelhas e balangou assim e tal. Já foi, passou. E agora, filho? Agora, você consegue perceber que ele pode, que era da época dele, essas correções? Imagina assim como que foi a educação dele, era aquilo que ele tinha para te dar. E a gratidão por ele ter te dado honra, vida. Gratidão. É aí que começamos a trabalhar o processo de gratidão. Esse processo é quando a gente mostra ao sujeito o negativo dele. A gente coloca ele para confrontar ele mesmo. Repetindo, pois o conflito e a necessidade de superá-lo é um elemento essencial à criatividade. Então, quando Freud escreveu, escritor, como é que é? Agora eu estou associando tudo a moderno. Escritores e devaneios, né? O texto dele, ele cita isso aí. Porque o neurótico ele faz devaneio. E um escritor, ele coloca no papel aquele devaneio que ele percebe no outro personagem que ele está vendo. Então, a maior parte vive em devaneios. Agora, imagina se esse sujeito pegasse esse devaneio e colocasse ele no papel. Como que ele traduziria para ele mesmo as inconsequências que ele criou para si? Então, isso aí seria a questão de trabalhar a criatividade. É aquele filme, né? O Marquês de Sade? De Era Sade. isso, né? Marquês de Sade. Isso. É isso aí, Adriano. Não é? Heloísa, lê para nós, por favor. Heloísa está aí? Tá, né? Um dos principais derivados da capacidade de amar é o sentimento de gratidão. É o fundamento da apreciação do objeto bom, nos outros e em si mesmo. Só pode sentir satisfação completa se a capacidade de amar é suficientemente desenvolvida. Sendo assim, a satisfação é a base da gratidão. Essas experiências constituirão toda a felicidade subsequente, pois tornam possível o sentimento de unidade com outra pessoa, de ser plenamente compreendido, o que é essencial para toda relação amorosa ou de amizade. Então, por exemplo, aquelas pessoas queridas que estão sempre nos apoiando nas horas mais amargas, elas estão ali com o ombro amigo. Então, quando a pessoa sabe amar, ele expressa isso em forma de gratidão. Aquela pessoa que foi casada ou é casada e a gente, sabe, reverencia ela a gratidão por ter ajudado a mudar a nossa vida. Então, esse é o verdadeiro sentimento de amor. Quantas vezes eu já pedi para as pessoas falar assim, descreve o que é amor. Gente, as pessoas falam cada coisa assim que a gente fica pensando, né? Mas a única palavra que eles não falam é gratidão. Fala tudo, de menos a gratidão. Tá?
Ana Paula, lê para nós. Se há experiência frequente de ser alimentado sem que a satisfação seja perturbada, a introjeção dos seios bom acontece com relativa segurança. A gratificação se transforma em uma dádiva que o bebê deseja guardar do objeto amado. Isto é a base para a gratidão. Intimamente ligada à Um minutinho, confiança. Ana Paula, só um minuto. Então, vocês viram quando a gente é lambido no sentido de ser satisfeito. Neném chorou de dor de barriga. A mamãe está ali, dá o Lufital, faz a massagem, coloca uma toalhinha morna. A criança sente que ela está sendo satisfeita. Ela sente que ela está sendo lambida, aconchegada. E a base para a gratidão é ter pessoas que nos educaram de uma forma satisfatória. Então, essa questão que a Fabiana trouxe, de um pré-adolescente de 11 anos mamando até hoje, ué, pelo amor de Deus, isso não é satisfação. Isso é agressivo, não é? E essa mãe, ela tira a capacidade desse filho de buscar o alimento pelas pernas dele. Não é? Continua a leitura, Ana Paula, que é a base da gratidão. Tá? A gratificação é a base da gratidão. Intimamente ligada à confiança em figuras boas, ou seja, ser capaz de assimilar um objeto amado sem que a voracidade e a inveja interfiram demais, pois a internalização voraz perturba a relação com o objeto. Na realidade, na relação boa com o objeto, predomina o desejo de preservá-lo e poupá-lo, ao contrário da relação voraz. Então, vocês já viram a relação voraz de filhos com pais? Mas meu filho não tem, não importa, eu quero, você tem que me dar. E tem uns que é ferrinho de dentista, que suvela o pai, a mãe, até o pai falar assim, toma, eu pago qualquer preço para me ver livre de você. Então, isso é a voracidade. E essas pessoas, elas não têm gratidão dentro delas, porque elas foram alimentadas de uma forma desmedida, e não daquela forma que tem que ser assim, até aqui pode, daqui para frente você tem que dar um tempo, até para a pessoa ter noção de tempo. Ô, Sérgio, isso tem a ver com aquela questão da criança não poder ser frustrada quando pequena? Sim, sim. Ah, não, tá brincando de um joguinho? Não, você tem que deixar ele ganhar. Não tem que deixar, ele tem que aprender. Tem que aprender, é isso aí. Tá? Isso aí era o modelo psicológico dos anos 80, tá? Que a criança... Oi, Heloísa. Oi, perdão, não esperei você terminar. Não, pode falar. Eu lembrei que de um fato também, de uma criança, são 2 irmãos, esse é o do meio. E aí tinha um cachorrinho, né? A família toda tinha aquele carinho, todo o cachorrinho morreu. Então, claro, né? Todos sentiram e tudo, a criança muito triste e tal. Aí a mãe passou um tempinho, assim, pouco tempo, a mãe deu outro cachorro. Então, quer dizer, não deixou nem a criança ter aquela né, sentir aquela frustração daquela perda, já colocou outro no lugar. Fazer o luto, né, Lu? Exato, Luísa? exato. Quer dizer, então, assim, não deu o direito da criança sentir. Exato. Então, essa criança não teve afeto pelo cachorro. Não dá nem tempo. Quer dizer, você nem bem um morreu. Está parecendo aquela história de viúva assanhada, né? Um no caixão, o outro no portão. Quer dizer, o cara ainda não foi nem enterrado, o pretendente está lá no portão. Então, as coisas não são dessa maneira.
Não é verdade? Não é dessa maneira. A confiança na própria bondade é decorrente da capacidade de investir libidinalmente no objeto externo que ama e protege. O self, o todo, né, que é o self, e que é amado e protegido pelo self. Então, aí é onde eu também cunhei aquele termo, gostar de gostar. Gostar de gostar está dentro de mim. O amor é meu, eu dou para quem eu quiser. E ali eu não preciso. Essa pessoa não tem que ser boazinho, assim, o assado. É o gostar dela. Eu aprender a gostar dela. Aprender a incomodar e pedir mudanças na hora que é necessária. É gratidão. Você só muda quando você é grato. Os ingratos, eles são tremendamente invejosos e difíceis de mudança. Ah, porque se eu tivesse a sorte que ele teve. Ah, se papai pagasse as escolas boas que pagou para o meu irmão. Quanto mais frequente é sentida e aceitada a gratificação proporcionada pelo seio, mais frequentemente são sentidos os sentimentos de prazer e de gratidão. E maior é o desejo de retribuir o prazer proporcionado pelo seio. Nesse caso aqui, eu devia ter posto entre aspas, aí foi um erro aqui de escrita meu. Quando eu estou falando seios, eu estou falando metaforicamente, tá? Então, aquele que, quando você faliu, te abrigou, te amparou, te aconchegou, até mesmo em momentos difíceis, te deu um prato de comida, te acolheu, é o seio. Tá? Essa gratidão, em níveis mais profundos, é responsável pela capacidade de reparação e pela sublimação. Sou eternamente grato a fulano, a ciclano, a beltrano. Foram grandes preceptores na minha vida, grandes mestres. Então, nós estamos terminando aqui agora o seminário. A gratidão também está intimamente ligada à generosidade, capacidade de compartilhar com os outros os dons do objeto. Então, agora eu vou perguntar. O mecanismo de defesa e generosidade, ele é um mecanismo de defesa iniciante, médio ou adulto, infantil, intermediário ou adulto. O que vocês acham? Posso? Infantil. Não, adulto. Mas é uma coisa de generosidade que veio lá do início de tudo. Que ele... A gratidão também está intimamente ligada à generosidade. Sabe? É o altruísmo. A pessoa, então, vamos lembrar de mecanismos de defesa. Adultos. Supressão, altruísmo, sublimação. Está vendo? Então, quando a pessoa é altruísta, ela suprime. Por exemplo, uma pessoa pode ter te prejudicado pra caramba, ok? Mas numa necessidade muito grande dela, e ela é um irmão, tá? Que te machucou, que te lesou, e você ficou engasgado. Mas numa situação difícil, você ainda age com ela com generosidade. Olha, meu irmão. E com essa generosidade, eu tive que ter uma infância, um seio bom, digamos assim. Ah, sim, né? não, com certeza. Aí isso está vindo lá Sim, para eu conseguir ter esse mecanismo de defesa. Pelo menos foi assim que eu entendi a pergunta. não, tá. Então, eu que formulei
de forma errada, tá? A questão foi a pergunta, né, que gerou dúvida. Eu entendi dessa forma. Não, tudo bem. Então, a gratidão, nós podemos trabalhar ela no consultório. De que maneira? Tirar as defesas primárias, primeiras, infantis, trabalhar o egocentrismo, o egoísmo, o deslocamento e a projeção, para que a gente possa mostrar para esse sujeito, ele se ajudando, se vendo, que é através terminar com sentimento de culpa, terminar com a destruição da autoimagem e perceber que ele tem que suprimir as imagens infantis que ele sentiu e fixou, que não amaram ele, evacuaram ele, o maltrataram, aqueles 5 transtornos psicológicos: aterrorizar, rechaçar, sexualizar. Lembra o 4 que eu mandei para vocês? Estaria aí. É dentro desse, quando nós localizamos esses transtornos que carrega, nós vamos começar a tirar os mecanismos de defesa. Percebeu, Ivan? Uhum. E como que nós vamos fazer isso? Mostrando a parte negativa para o sujeito. Então, quando eu uso a palavra fulano, vão parar de positivar o negativo. O que eu estou querendo fazer que ele perceba é isso, que ele está aqui, mas ele só vê o negativo dele. Ele só vê a mancha, a sombra. E ele é muito mais do que esse passado que atormenta a vida dele. Retiramos a culpa, imediatamente começamos a trabalhar da seguinte maneira. Está vendo, fulano? Como é que é bom a gente positivar o positivo? Viu como é que você está se enxergando de outra maneira? Agora, olha, você tem que aprender a gratificar aquele que você achou que um dia te esfoliou. E outra, igual eu vejo muitos pastores, muitas pessoas, aquelas evangélicas radicais, nós temos que libertar o perdão. Como? Se eu não trabalho a questão da gratidão, aí eu te perdoo, tá? Aí eu te perdoo. Não é assim. Ok? Em contraposição, pessoas que não têm esse sentimento de riqueza e forças, quando eu falo riqueza é psíquica, tá, gente? E forças internas suficientes, estabelecidas, podem ter acesso de generosidade. Acesso. Sabe aquele negócio? Quando chega a época de Natal, é muito disso. Ai, chora. Fulano não tem o que comer. Eu vou pegar umas 10 pacotes de cesta básica, vou sair aí. Eu vou fazer sopão, distribuir na noite. Tá? Que são seguidos de necessidades exageradas de reconhecimento. É bíblico. Não deixe a sua mão esquerda saber o que a sua direita faz. E fica aí tocando trombeta. Eu distribuí 30 cestas básicas. Então, é acesso de gratidão. Podem ter acesso de generosidade, que são seguidos de necessidades exageradas de reconhecimento e gratidão, ligados à ansiedade persecutória de ter sido empobrecido ou roubado. Então, a gente se sente roubado do amor infantil. A gente se sente preterido por causa do outro irmão. Aquele caso que você está atendendo, tá, dos 2 jovens, que acabou que o de criação é que foi eleito pelo amor do pai. Do pai, E o filho verdade. biológico ficou preterido. Pai, você sumiu aqui, Sérgio? Não, eu estou aqui. Você deve Não, ter não, assim, aberto.
Achou? Eu perdi alguma coisa, assim, eu perdi o pessoal. Não, mas está todo mundo te vendo aqui, te escutando, normalmente. Ah, mas eu não estou vendo ninguém. Deve ter apertado alguma coisa aí. Com Né? certeza. Então, gente, é dentro dessa situação que eu estou trazendo para vocês. Então, a nossa psicopatologia, a nossa psicanálise agora é de uma forma, com que eu vou dizer assim, mais interativa, com os estados de natureza que todo humano tem. Eu tenho ódio, eu tenho dentro de mim raiva, eu tenho gratidão, eu tenho bondade. Agora, é como que nós vamos trabalhar esses estados de natureza? Eu tenho, todos nós temos. Ninguém tem que ficar com aquele complexo que Deus soprou no nariz do seu vizinho e, na sua vez, arrotou. E você é todo estragado. Não é nada disso. Agora, é como que a gente se vê no mundo. Então, a gente vê que todos os filhos que despersonificam e são ingratos em vida ou em memória com os pais, são sempre adultos problemas. Isso aí isso é visto a olhos nus. Ok? Então, daqui a pouquinho o material chega lá no grupo, tá ok? Estudem, né? Como agora com menos vigor, que sexta-feira agora já é Natal, né, gente? Está na hora da gente viver o verdadeiro Natal, comunhão, gratidão, né? Eu desejo a vocês todos um Feliz Natal, boas festas de fim de ano, bom descanso, e nós voltamos em janeiro, tá? Deixa eu ver a data. A psicopatologia é a última semana de janeiro. Aí volta para o sábado normal, tá ok? E aí, que Deus ilumine vocês todos e abençoe a vida de vocês. Tá bom? Igualmente, Obrigada. professor Sérgio. Obrigada. Feliz Natal. Obrigada. Também para a família e para todos. Bom descanso. Todos nós, Para né? Um vocês, Feliz viu, Natal. gente? Deus abençoe. Natal. Deus abençoe a Tchau, boa todos. Feliz noite. Natal para todos. Boa Até o ano noite. que Tchau. vem. Tchau, tchau. Até o ano Tchau. que Boas férias aí para nós. Portanto, amanhã nós sim. temos compromisso às 11, né? Amanhã? Quarta-feira. Não. Amanhã é terça, menino. Não. Quarta, desculpa. Eu já estou doido para chegar sexta-feira. Amanhã é terça, viu? Amanhã é terça. Amanhã tem. É, Amanhã tem supervisão. às 4 horas. Coloquei Isso. até as meinhas ali. Precisa voltar de comer o peru. Eu pedi uma Mercedes, uma BMW, um avião. Vamos ver se chega aí. Tá chegando. Vai cair na sua cabeça. Tchau, com Deus. Tchau, gente. Beijo. Boa